A paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Nesse final de semana nós estamos concluindo o mês vocacional e iniciando o mês da Bíblia. Concluindo o mês de agosto e iniciando o mês de setembro. Nós refletimos já os temas do mês vocacional. Leva em consideração justamente o tema da Jornada Mundial da Juventude, Ide e fazer discípulos entre as nações. E abrimos agora a nossa reflexão para o mês da Bíblia. E que nesses anos nós temos tido quase o mesmo tema, mudando apenas o enfoque, que cada ano tem um evangelista que é mais enfocado. E nesse ano, como é natural, devido ao ano que nós estamos aí, que é o ano de São Lucas, né, da liturgia dominical, né, que o tema é discípulos missionários a partir do Evangelho de Lucas. Discípulos missionários a partir do Evangelho de Lucas. Então, essa reflexão que vai nos acompanhar durante esse mês de setembro, seja nas nossas pequenas comunidades, nos círculos bíblicos, grupos de reflexão, e mesmo os enfoques que nós damos nas nossas reuniões, nossos encontros nesse mês da Bíblia. Recordamos a importância da palavra de Deus que nos vem nas Escrituras Sagradas pela tradição da igreja e, ao mesmo tempo, pedimos para que a palavra de Deus sempre ilumine nossa vida e nossa caminhada. Então, discípulos missionários tem sido justamente um tema que vai sempre sendo aprofundado. Aliás, é justamente algo que nos vem do dogma de Aparecida e que nós sabemos como o Papa Francisco também insiste sobre esse tema, ele que viveu intensamente também o tema de Aparecida, também nós, né, diante dos acontecimentos também desse ano, que nós saibamos viver como discípulos missionários, aqueles que, justamente iluminados pela palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, né, sintamos também chamados, impulsionados a viver essa missionariedade, o seguimento de Jesus como discípulos e a missionariedade aos irmãos e irmãs. E, claro, o lema que vai iluminar um pouco a reflexão vem do capítulo 15 de São Lucas, que é emblemático, que fala da misericórdia de Deus para com a humanidade, onde tem as parábolas da misericórdia, e que então se escolheu, né, como lema ligado a esse capítulo 15 de Lucas, que é alegrai-vos comigo, encontrei o que tinha perdido. Tanto a ovelha perdida como a moeda perdida, enfim, aqueles são os temas do capítulo 15 de Lucas, né? Alegria da salvação, alegria de ter buscado o que estava perdido. Então, a nossa reflexão nesse mês de setembro, mês da Bíblia, vai nos encaminhar para isso. Será muito bom que todas as comunidades, grupos, círculos bíblicos, grupos de reflexão, tivesse essa ligação e pudesse escutar, ler, proclamar a palavra de Deus que está na Bíblia, de uma maneira orante, de quem escuta a palavra, de quem medita essa palavra, de quem reza sobre a palavra e vê as consequências da visão dessa palavra, do mundo que nos leva a essa palavra, contemplando a presença do Senhor na história e nos deve a praticá-la, a colocar em prática essa palavra. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que nesse dinamismo da igreja e nessa caminhada nossa, com tantas necessidades, nós somos chamados a estar alimentados pela palavra. E cada região, cada diocese, cada paróquia encontrar, né, como multiplicar ainda mais os pequenos grupos, chamemos de comunidades, grupos de reflexão, círculos bíblicos, enfim, aquilo que existe pelo Brasil afora, e que isso seja unido enquanto comunidades de comunidades, que recorda bem o tema que estamos assim aprofundando entre uma assembleia dos bispos e outra, que é a nova paróquia, uma comunidade de comunidades, como multiplicar essas presenças da igreja em todas as ruas, em todos os cantos da paróquia, para que ainda mais nós cheguemos próximo das pessoas e sejamos essa comunhão entre pessoas e, claro, durante esse mês de setembro pode ser mais uma oportunidade dos grupos de reflexão, círculos bíblicos, pequenas comunidades se reunirem e fazer aquilo que também tem a nossa diferenciação, que é a escuta orante da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, unidos, né, à nossa paróquia,
a nossa diocese, que faz a diferença, né? Ou seja, todas essas reuniões não são supra-paroquiais, mas sim dentro de um contexto paroquial em que nós somos chamados a viver e formar a igreja, ser igreja, enquanto comunhão, comunhão e unidade de paróquia, na paróquia, né, com todos os vários tipos de situações paroquiais. Movimentos pastorais, grupos, reflexão, os mais diversos, além dos vários grupos, né, geográficos, também os outros que não são tão geográficos, mas são de situações, de espiritualidade, e mesmo com grupos que são transterritorial, de podermos também, né, encontrar como fazer essa comunhão e esse dinamismo da igreja, que aproveita todo o dinamismo que existe em todas as situações para melhor levar as pessoas a seguirem a Cristo como discípulos e também serem animados missionários da evangelização. Portanto, nós abrimos, né, esse mês de setembro, agradecendo pelo mês vocacional que nós vivemos, né, pedindo por todas as vocações na igreja e como igreja na sociedade e no mundo, e ao mesmo tempo olhamos a importância de nos alimentar cada dia, cada momento da palavra de Deus, e que os nossos grupos de reflexão, círculos bíblicos, pequenas comunidades, encontrem realmente esse caminho da leitura orante da palavra, que aprofundem essa palavra e que vivam em comunhão na sua paróquia, com os demais grupos também, não só geográficos, também de espiritualidades, e caminhem, né? Discípulos missionários a partir do Evangelho de Lucas é o nosso tema, que tem como lema o contexto do capítulo 15 de Lucas, que é: alegrai-vos comigo, encontrei o que tinha perdido. Alegria de podermos ver recuperação da pessoa, da vida humana, que está no Evangelho de Lucas. Ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a liturgia desse 22º domingo, tempo comum, que vemos nesse final de semana. E esse 22º domingo, tempo comum, né, aparece a necessidade dessa consciência do servidor que nós somos chamados a ser. Não querer aparentar mais que os outros, nem estar sobre os outros, mas ver com humildade. Eis aí o grande desafio que é colocado, né? Aí Jesus entra num sábado numa casa de um fariseu para fazer uma refeição. E todo mundo está observando Jesus, olhando para Jesus. Então podemos ver um pouco essa questão, né? Se Jesus está sendo observado e medido a cada passo, a cada momento, já que ele entrou numa casa de um fariseu notável, de alguém importante, não é? E ele vê a situação, olha ao redor e vê essa disputa, como acontece muito, de querer ser importante, de sentar próximo, estar junto, né? Cada um se sente mais importante que os outros, não é? De uma certa forma, está muito presente no coração das pessoas, não é? Muito presente, né? De querer sempre sobressair-se aos outros, não é? E Jesus vai ver que isso acontece e ele vai lembrar. Então, quando você vê o convidado, né, não sente-se em primeiro lugar, pois pode ser que algum convidado seja mais importante que você, e você vai passar vexame de ter que ser tirado do lugar que você sentou e ir para o último lugar. Então Jesus vai, cuidado, até mesmo humanamente falando, não é? Então, se por acaso você senta no último, alguém te convida a subir, a sentar mais acima, você vai ver que então a deferência vem daquilo que está sendo colocado para você, não é? Então ele tira as conclusões, não é? Que todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Ou seja, viver a humildade sempre será algo muito importante para nós, de não querer sermos mais que os outros, mas colocarmos a serviço dos irmãos e irmãs. A nossa sociedade não é assim. Sabemos que é toda uma busca e uma luta de sobressair, de estar acima dos outros, de mandar sobre os outros, não de se colocar a serviço. O cristão é aquele que se alegra em poder servir e vive com o seu coração consciente da sua missão. Se por acaso nos chamarem para uma outra posição, estamos muito bem, né? Vamos lá e fazemos o que for necessário, mas nunca querer ser mais, né? E por causa disso, dessa maneira de ser, temos tantas violências, divisões, guerras, discussões ao nosso redor, né? Os egos muito grandes
acabam não se colocando juntos, não conseguem estar junto um com o outro, né? Essa disputa de egos é muito grande, meus irmãos e irmãs, e nós somos chamados a ver que muitas vezes, quanto nós mais nos colocamos com humildade em nosso lugar, né, mas nós experimentamos também a paz interior, a alegria de poder estar servindo. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus do Evangelho de Lucas é importante para nós, vendo essas realidades de hoje e a nossa espiritualidade diante das várias situações, não é? E tem mais uma conclusão do Evangelho, que no Evangelho vai lembrar, né, que quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, os vizinhos, que vão poder te retribuir e você vai querer retribuição. Então há um interesse naquilo que você faz para ter algo em troca. Mas fala Jesus da gratuidade. Quando você der uma ceia, né, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, porque não tem como retribuir, né? Então será realmente um carinho gratuito, um amor pelo próximo, um amor pelos outros, né? Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra do Evangelho desse final de semana nos questiona profundamente sobre a situação de querer nosso ego ser mais do que os outros e sobressair sobre os outros, achando que somos mais importantes que todos, e ao mesmo tempo a questão de poder fazer o bem sem esperar recompensa do outro, sem querer esperar que o outro nos dê alguma coisa, né? A palavra de Deus desse Evangelho nos convida, portanto, à humildade e à gratuidade. É nesse sentido também, meus irmãos e irmãs, que o Eclesiástico, a leitura primeira desse final de semana, vai colocar: faze o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganhará o afeto deles. Fazer com doçura, com tranquilidade. Quanto mais fores elevado, quanto mais importante você for, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia, porque só a Deus pertence a onipotência, não é? E é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. E diz ainda a leitura do Eclesiástico: não há nenhuma cura para a Assembleia dos Soberbos. O Eclesiástico, meus irmãos e irmãs, recorda para nós justamente aquilo que o Evangelho colocava para nós e que já no Antigo Testamento aparece como uma espécie de sabedoria, né, da Assembleia, e vivemos justamente com doçura, sem estarmos aí querendo pisar sobre os outros, não é? Que o Senhor nos dê essa graça, e assim caminhamos, e que nos aproximemos do Senhor de coração humilde, contrito, aberto, com humildade, como recorda a carta aos Hebreus. Vós vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade de Deus, do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos da Assembleia Festiva, dos primeiros inscritos no livro dos céus e de Deus, juízo universal e das almas dos justos que chegaram à perfeição, enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Por estarmos perto do Senhor, vivemos com o Senhor, nós temos tudo. Quem tem a Deus, tudo basta. Só Deus basta para nós, e vive feliz no Senhor e é capaz de viver com humildade cada momento e a cada instante. Um bom domingo a todos, uma boa semana, que a palavra ilumine o caminho de todos nós e aproveitemos cada instante nesse mês da Bíblia para aprofundar a palavra de Deus em nossos grupos, comunidades, círculos bíblicos, acolhendo mente para sermos discípulos missionários do Senhor, vendo a misericórdia de Deus em nossa vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.